Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente, um prazer falar com vocês. Boa Páscoa, Feliz Páscoa é o meu desejo para todos vocês, para suas famílias, bastante saúde, paz, amor, sucesso, felicidade, enfim, tudo de bom. Que hoje sirva aí de reflexão para a gente pensar mais nos nossos atos, nas nossas vidas, o que nós podemos fazer para melhorar, que a mensagem da Páscoa, né, essa mensagem sublime, essa data importante, que ela sirva de reflexão, tá bom? São os meus desejos para vocês. Maravilha? Tamo junto? Vamos convidar os seguidores então, convidem os seguidores de vocês, compartilhem a live e senta o dedo, né? Senta o dedo na tela desse celular que eu quero ver esses corações aí subindo. Bora convidar os seguidores, vai? Passar o trator na hora de folga. Hoje a dica é rápida, mas é importante fazer aos poucos, é o que eu sempre falo. Mesmo sendo uma dica rápida, é importante a gente rever conceitos para esquecer, tá? Então mesmo sendo domingo, não importa se é domingo ou se é feriado, o importante é devagar e sempre. Por isso que eu vou mandar uma dica rápida para vocês hoje, para esse domingão não passar em branco, tá bom? Passar o trator, vamos? Treinamento insano, bora! Bora então, é isso aí. Ovo de Páscoa pra mim? Vamos atropelar então, vamos passar o trator, Galera, tema de hoje, crime obstáculo. O que vem a ser um crime obstáculo? Esse termo vai ser muito usado ainda, tá? A doutrina trata já desse termo, embora poucos doutrinadores, em poucas obras eu vi esse termo, mas a doutrina já trata desse termo crime obstáculo. Porque eu falei que ele vai passar a ser usado com mais frequência, em razão da lei de terrorismo. Eu vou fazer comentário sobre essa lei em breve, mas de antemão já adianto para vocês que esse termo vai despencar nos concursos. Crime obstáculo, grifem aí, ó, guardem na memória, crime obstáculo, porque ele está diretamente ligado à lei de terrorismo. Acabou de sair do forno, quentinha, tá? Então esse é o tema, crime obstáculo. Bom, vamos lá. Para a gente contextualizar, para entender melhor o conceito de crime obstáculo, vamos rememorar o significado do iter criminis. O que vem a ser iter criminis, pessoal? O iter criminis é o caminho percorrido pelo crime. Simples. São as etapas percorridas pelo crime. Envolve, pessoal, o trajeto, o caminho percorrido pelo crime. São as fases que nós temos em relação ao crime, em relação à infração penal. Essas fases, elas são divididas em duas, fase interna e fase externa. Na fase interna, nós temos a cogitação. É quando o agente pensa, quando ele tem a ideia em relação à prática do crime. Essa é a fase interna, é a cogitação, está na mente dele, está no seu interior. Nessa fase nós não podemos falar em punição, porque é interno, não houve exteriorização ainda. Um dos princípios do direito penal, um dos princípios que norteiam o direito penal contemporâneo é o princípio da lesividade. Não há como falar em punição de ato interno. Se o sujeito não chegou a exteriorizar a conduta, se ele não chegou a colocar em risco um bem jurídico, não é possível se falar em punição. Então essa é a primeira fase de iter criminis, a cogitação, que está na fase interna. A segunda fase, pessoal, é a fase externa. Na fase externa, nós começamos com os atos preparatórios, avançamos para os atos executórios e então nós temos a consumação. Então, na fase externa, nós podemos dividir em três iter criminis. Isso na fase externa. Começa pela preparação, avança para a execução e finaliza na consumação. A primeira etapa da fase externa, que é a preparação, em regra, de modo geral, no direito penal, essa etapa não é punida. Quando o sujeito começa a se preparar para praticar o crime, ele não pode ser punido. Essa é a regra geral. Atos preparatórios não caracterizam atos puníveis. Essa é a regra geral. Então nós vimos que na fase interna, na fase da cogitação, não é possível ter punição. Na fase externa, nós vimos que há três etapas: a preparação, a execução e a consumação. Na preparação, os atos preparatórios, via de regra,
não sofrem a punição. O direito penal não incide sobre eles. O agente não é punido. Isso em regra. Já nos atos executórios, nós podemos ter punição. Porque quando o indivíduo inicia a execução pessoal do crime, ele já pode ser punido com base na tentativa. Ainda que o crime não venha se consumar, ainda que o crime não reúna todos os elementos do tipo penal, ainda assim é possível aplicar a tentativa, porque houve início de execução. Mas para ter a tentativa é fundamental ter início de execução, ou seja, nós estamos falando da segunda etapa da fase externa do iter criminis. Nós já passamos dos atos preparatórios, nós ingressamos na execução. A partir da execução é possível a punição, ainda que de forma tentada. Essa é a regra, tá bom? E aí, passando dos atos executórios, vem a consumação. Na consumação, nós temos todos os elementos do tipo penal reunidos. Por isso que o crime se consumou. Por que eu falei que nos atos preparatórios a regra é a não punição? Porque há exceção. Como quase sempre no direito, nós temos a regra e a exceção. Nos atos preparatórios, a regra é não há punição, mas há exceção. Qual que é a exceção, professor? Aí que entra o crime obstáculo. O crime obstáculo, pessoal, nada mais é que atos preparatórios de outros crimes. O legislador pega esses atos preparatórios de outros crimes, ele tira esses atos preparatórios do tipo penal, dos outros tipos penais, ele tira esses atos preparatórios e criminaliza esses atos preparatórios em um outro tipo penal. É isso. Então, o crime obstáculo é um ato preparatório que é considerado crime autônomo. Mas esse ato preparatório, ele está diretamente ligado a outro tipo penal. Ó, querem um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Moeda falsa. Lá no artigo 289, nós temos o crime de moeda falsa. Falsificar moeda. Está lá no Código Penal. Artigo 289. Falsificar moeda. Vejam, para o agente falsificar uma moeda, ele tem que usar instrumentos, ele tem que usar petrechos, ele tem que usar máquinas. Isso é um ato preparatório da falsificação de moeda. Se eu sou punido pelo crime de falsificação de moeda, é porque eu falsifiquei uma moeda. Logo, eu tive que usar instrumentos para falsificar essa moeda. Aí vem o legislador e fala assim, ó, bom, no 289 eu estou punindo o crime de moeda falsa. Eu vou pegar essas máquinas, eu vou pegar esses instrumentos que são usados para falsificar as moedas, que são atos preparatórios, eu vou pegar isso tudo e vou jogar em um outro tipo penal. Eu vou criar um outro tipo penal para punir esses atos preparatórios. Entenderam? De forma autônoma. Aí o legislador criou o artigo 291, o crime de petrechos. Petrechos de falsificação. Petrechos de falsificação. Ó, tá lá no Código Penal. Código Penal, ó. 289, moeda falsa. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a. Moeda metálica ou papel moeda. De curso legal no país ou no estrangeiro. Artigo 289. Logo eu tenho os atos anteriores, que são os atos preparatórios para falsificar moeda. Aí o legislador pega esses atos preparatórios e cria um crime autônomo. Foi o que ele fez, ó. No artigo 291, petrechos para falsificação de moeda. Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar, maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Artigo 291 é um exemplo claro de crime obstáculo. O artigo 291 criminaliza, tipifica atos preparatórios do artigo 289. Simples. Entenderam? Captaram a mensagem? Ou também, mesma coisa, o crime de associação criminosa, mesma coisa, também é um exemplo. Compreenderam? Que bom. Simples assim. Gostaram da dica de hoje? Muito bom. Então tá, galera, eu vou ficando por aqui. Tenho que trabalhar, tá? Tenham uma boa noite, aproveitem aí esse finalzinho de Páscoa. Comam
mais ovos. Quem não comeu, coma o ovo, porque o ovo é muito gostoso. Mas sem esquecer aquela mensagem transcendente que eu passei no começo da transmissão, tá bom? Qualquer dúvida, mandem lá pelo Instagram, mensagens, aos pouquinhos eu vou respondendo. Maravilha? Vou deixar minhas redes para quem não me segue aqui, Periscope, Instagram, Delta Thiago com TH, tá bom? Até a próxima, foco, fé e força, bora passar o trator, treinamento insano, sem mimimi. Maravilha? Até mais!